Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou a Mariane Martins, trabalhadora do Grupo de Estudos Espíritas Saint Germain, e hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a nossa quinta aula sobre o livro Mentes que Amam Demais, o Jeito Borderline de Ser. Vou começar a nossa aula de hoje, deixa eu só compartilhar aqui o material. A gente vai ver dois capítulos, como a gente tem visto em cada estudo, tá, gente? Já está projetando aqui, só um segundinho. Pronto. A gente vai ver dois capítulos, como a gente tem visto em cada estudo, tá, pessoal? E no primeiro capítulo de hoje, a gente vai falar sobre esse tema aqui que está na tela. Ser, estar ou parecer borderline. Tudo se assemelha, mas cada coisa tem o seu lugar. E a doutora Ana Beatriz, ela inicia esse capítulo trazendo exatamente esse ponto, que, na verdade, existe uma espécie de espectro borderline. E dentro desse espectro, você tem vários tons, que vão desde esse jeito de parecer, estar naquele momento ou efetivamente ser uma pessoa que tem o transtorno borderline. E para a gente começar a entender um pouquinho sobre isso, a gente vai remontar desde do momento da fecundação, onde começa a formação do feto, e como consequência também da formação do cérebro desse indivíduo, tá, pessoal? E aí o livro traz algumas particularidades que, desde o crescimento do feto, o nosso corpo é afetado por várias coisas. Mudanças hormonais da nossa mãe, que está gerando aquele feto, a alimentação, que é essa conexão entre o corpo da mãe e do neném que tá sendo formado ali, viroses, uso de drogas, situações de estresse, tudo que acometa a relação com aquela genitora, o ambiente em que ela vive e tudo que direto ou indiretamente afeta a formação, o crescimento daquele feto. Tem toda uma carga genética e tem toda uma questão ambiental que afeta a gente desde a nossa formação lá intrauterina, tá, pessoal? Além disso, a gente tem a particularidade aqui que a doutora traz, na verdade, 1 a 2 meses antes do nascimento, então já naquela reta final da gestação, começa-se um processo chamado de migração neuronal. O que é essa migração? Há uma realocação dos neurônios para áreas consideradas mais nobres. Que áreas são essas consideradas mais nobres? São áreas que vão ser cada vez mais fundamentais, cada vez mais exigidas depois do nascimento daquele indivíduo. Quando o indivíduo nasce, quando o neném vem, né, enquanto bebê recém-nascido, esse desafio da formação cerebral continua. Então, mesmo após o nascimento, a gente tem aqui que você teve aquela migração neuronal com a realocação, e depois do nascimento você passa por um outro processo na sua formação cerebral, que é um processo de lapidação neuronal, onde há muita redução das células cerebrais para que elas realmente, as células que estejam ali, estejam na sua plena capacidade, atuando onde ela precisa atuar e onde aquele recém-nascido agora vai precisar cada vez mais de um desenvolvimento dessa estrutura cerebral. Então, você tem um processo de lapidação e, junto com essa lapidação, muitas das células deixam de existir e há uma redução desse número total. Dando continuidade ainda no nascimento, a biologia cerebral ela não se conclui nesse momento, né? Ela é uma coisa recorrente, gradual, e que vai acompanhando toda a formação daquele indivíduo. E é isso que ela traz aqui, a doutora Ana Beatriz. Ela fala que a biologia cerebral continua após o nascimento sendo influenciada pelo ambiente ao redor. Então, o que a gente quer dizer nesse primeiro momento, tá? O nosso cérebro, ele passa por uma série de influências, desde a carga genética dos nossos pais, que vão afetar naturalmente o nosso desenvolvimento, até pelo próprio processo da gestação e todas as emoções, ambientes, efeitos no próprio organismo da mãe que acontecem naquele momento da gestação, aos processos de desenvolvimento do cérebro humano, migração, lapidação neuronal, até realmente as nossas próprias experiências enquanto seres que já nasceram e que já estão habitando esse planeta. Então, o nosso ambiente, as situações pelas quais a gente passa, tudo isso ajuda na formação cerebral. E por que isso é tão importante na introdução desse capítulo? Porque ela fala exatamente um aspecto que Freud defendeu bastante nas suas teses,
que fala, né? Hoje a neurociência prova que Freud estava certo lá atrás. E o que ele estava certo? Ele defendia que inexistia a pessoa normal. E o que seria esse normal que ele fala? Na verdade, esse normal seria de ter um cérebro perfeito em 100% da sua estrutura, em cada região, em cada funcionalidade de forma igualitária. Então, isso quer dizer que na própria formação cerebral a gente tem maiores ou menores aptidões, maiores ou menores habilidades, e muitas vezes uma área acaba compensando um pouco a outra. Não existe uma estrutura 100% perfeita, 100% igual, num molde pré-desenhado como o ideal. Todo mundo tem algum tipo de aptidão, inaptidão, ou chamado também funcionalidade, disfuncionalidade. E o livro traz um exemplo que eu acho legal de compartilhar aqui, que é um exemplo que fica bem ilustrativo. Sem generalizações, tá, pessoal? É literalmente um exemplo. Ele fala, geralmente, pessoas que têm um super destaque na ciência, matemática, física, alguma coisa muito exata, não são pessoas que naturalmente têm habilidades linguísticas, habilidades sociais tão bem desenvolvidas. Assim, até trazendo para a realidade não dos grandes cientistas. Muitas vezes, as pessoas que gostam de exatas já não gostam tanto de humanas, que têm algum tipo de aptidão mais exacerbada por um lado, tem menos afinidade com o outro. Isso é um pouco dessa formação e dessa estrutura mais ou menos desenvolvida, mais ou menos robusta para um lado ou para o outro. E por que isso é tão importante, né, pessoal? E acho que essa figura aqui resume bem. A gente vive um processo chamado de vida. E a vida é como esse desenho, é cheia de altos e baixos, é cheia de momentos em que tudo vira de cabeça para baixo e depois as coisas voltam ao devido lugar. Então, assim, esse é o processo natural da vida, meu, de vocês, de todos nós que estamos nesse planeta de provas e expiações. E nesse processo de altos e baixos, isso se fala muito com a oscilação natural da vida humana. E eu vou trazer esse trechinho que a Ana traz no livro dela, que ela fala: a maioria das pessoas apresenta alguma das características de transtornos mentais que são bem estabelecidos. Aí falando aqui não só do borderline, mas dos diferentes transtornos que existem. Então, cada um de nós, muitas vezes, apresenta algumas características que são relacionadas a um ou outro transtorno. Mas o que diferencia é a quantidade e a intensidade em que isso se apresenta para que a gente tenha um diagnóstico preciso. Isso falando de todos os transtornos e, naturalmente, como é o foco central desse livro, do próprio transtorno borderline. Dando continuidade aqui, eu vou beber uma água, tá, gente? Estou com a minha garrafinha que eu estou tentando aumentar a quantidade de água que eu bebo por dia. Então, assim, dá continuidade aqui, falar um pouquinho do estar ou parecer borderline. Lá atrás, no capítulo 2 do livro, a gente falou sobre o transtorno em si. No próximo slide, a gente vai relembrar um pouquinho que é o ser borderline. Mas aqui nesse slide, a gente vai falar do estar ou parecer, que são essas matizes, essas oscilações que apresentam, né, que ela fala dos diversos tons, e que às vezes pode acabar se confundindo, apesar de ter características que são bem particulares, tá? Quando ela fala de estar borderline, isso tem muita relação com esses dois aspectos aqui. Muitas vezes o estar borderline está associado a um momento da sua vida. Então, o exemplo mesmo que ela traz no livro fala: uma pessoa que terminou um relacionamento, que está vivendo uma dor intensa de uma perda, de uma separação, de um momento de muito estresse. Geralmente, essa fase do estar border é uma fase do muito, é muito sofrimento, é muita dor, é muita raiva, é muita incompreensão, mas está relacionada a uma situação, a uma situação que te despertou essas emoções de uma forma muito mais intensa do que costuma se apresentar naturalmente naquela pessoa. Já o parecer borderline, a gente trouxe 4 aspectos aqui que eu vou falar aos pouquinhos. Primeiro, essas duas, tá? O parecer borderline, muitas vezes a pessoa que parece apresenta características de forma recorrente, ou seja, não está só relacionada a uma situação, como no estar. E ela apresenta essa característica de forma recorrente e ela precisa de orientação, ela precisa de um tratamento. Apesar dessas características não terem intensidade e frequência suficientes ainda, tá,
enfim, ela não tem intensidade e frequência suficiente para caracterizar o transtorno. Então, é recorrente, existe um padrão de comportamento, precisa de orientação, precisa de tratamento, mas ainda não está numa intensidade e frequência característicos do transtorno enquanto ser borderline. E os outros dois aspectos que a gente traz aqui desse parecer são essas duas coisas aqui. Apesar da intensidade e da frequência das características não serem suficientes, há um sofrimento intenso. E esse sofrimento, às vezes, ele é até mais intenso do que para quem efetivamente é borderline. Por quê? Porque, no parecer, você tem um nível de consciência e um nível de autoavaliação, de autopercepção maior. Então, você consegue enxergar que aquelas emoções, que aquele comportamento tão fora do tom, que não são benéficos nem para você, nem para as pessoas que te cercam, e aquilo te causa dor, te causa sofrimento, porque você percebe e tem consciência de que aquilo não está legal. Por outro lado, esse estágio do parecer borderline, as pessoas estão muito mais abertas ao tratamento, porque tendo a consciência de que algo não está legal, tendo a consciência de que algo não faz bem, naturalmente essas pessoas estão mais abertas a atuarem sobre aquilo para que alcancem um equilíbrio, uma estabilidade maior. Esses dois pontos, tá, se diferenciam bastante entre si, apesar de, às vezes, precisar ter um olhar técnico, um olhar específico. Se a gente vai pensando nas características, eles se diferenciam, assim como o ser borderline, aí relembrando que a gente trouxe aqui no capítulo 2, que o ser efetivamente borderline é estar, ser e viver constantemente um turbilhão de emoções, que vai perpassar aqui pela hiperatividade emocional, por emoções muitas vezes confusas, conflitantes, ambíguas, por também ter uma estabilidade afetiva muito constante, uma dependência, uma fluidez da personalidade para tentar se adequar àquele ambiente, para tentar se sentir aceito, mudar de personalidade para se sentir parte de um determinado grupo. Uma ira intensa e inapropriada, porque é tudo muito pessoal, é tudo para te atingir, para te machucar. Então, muitas vezes, essa ira foge do tom. E um sentimento de vazio ou tédio, porque quando não está no pico dessas emoções, nada parece fazer sentido, parece que falta alguma coisa. Apesar desse turbilhão de emoções fazer tão mal, muitas vezes esse sentimento de vazio ou tédio, quando está tudo numa estabilidade instável, por assim dizer, porque estabilidade é uma palavra que, na verdade, não existe muito no vocabulário borderline, mas quando não está nos momentos mais caóticos, há um sentimento de vazio ou tédio, porque aquela pessoa já se acostumou a viver num turbilhão de emoções tão intenso que ele nem se reconhece nos momentos de entre safra, por assim dizer, nos momentos em que não está entre picos, tá? E aí, gente, a gente falou um pouquinho desses três tons, né? E a gente começa a se encaminhar para uma parte do livro que eu considero muito legal, que é a mensagem seguinte. A gente já falou, né, do que é o ser borderline, de como é que é conviver com uma pessoa que tem isso, daquela sensação de pisar em ovos, como é que são as fases disso, como é que se demonstra na infância, na adolescência, como é que é uma criação por mães que têm esse transtorno, como é que funciona isso para os filhos. E agora a gente entra numa parte do livro que eu considero muito legal, que é uma parte de esperança, porque tem tratamento. O transtorno borderline ele tem tratamento. Nem tudo que queremos é o melhor para nós mesmos. E isso a gente vai entendendo que aquele desejo desenfreado, muitas vezes nocivo, quando a gente começa a entender que nem sempre o que a gente quer é o melhor, isso é fundamental para o tratamento do border. E aí a gente tem essa primeira reflexão do capítulo que fala: o estado instável desassossegado de uma pessoa borderline gera um profundo sofrimento que aparenta não ter fim, tanto para ela quanto para todas as pessoas do seu convívio mais íntimo. Então, a gente vê esse capítulo como o início de um olhar de esperança. Tem tratamento, tem como alcançar a estabilidade, tem como ser mais feliz, tem como ter mais paz. E como que se consegue isso tudo? Não é do dia para a noite, é uma construção, é um caminho que é permeado por premissas fundamentais, por assim dizer, que a gente trouxe três aqui, assim como tem no livro, tá, pessoal?
O primeiro é acreditar no processo, é acreditar de todo o coração de que sim, é possível se equilibrar, é possível ser mais feliz. Então, essa crença de que tudo vai dar certo, essa crença de que você, com o apoio correto, com a estrutura necessária, pode alcançar esse caminho de mais serenidade, é fundamental para você acreditar nesse seu próprio processo de cura, de transformação. A segunda premissa fundamental aqui é o estabelecer uma conexão genuína entre o paciente e a equipe médica, porque a partir do momento que a gente entende que é necessário um tratamento, a gente precisa de pessoas que tenham o conhecimento, o embasamento técnico adequado para que aquilo seja conduzido da melhor forma possível. A gente precisa de pessoas também que nos amem, a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que se importam com a gente, e estabelecer uma conexão genuína, tanto com a nossa rede de apoio pessoal, quanto com a nossa rede de apoio médica, é muito importante para que esse tratamento seja efetivo. E a outra premissa fundamental é que nesse processo de tratamento, o olhar médico, o olhar daquela equipe médica, ele precisa ser individualizado. A mente, como a gente viu durante esse livro inteiro, ela tem várias nuances, ela tem várias particularidades. Não existe uma receita de bolo única que vai funcionar para cada um. Então, um tratamento individualizado, entendendo, identificando as características daquele paciente, entendendo como é que as coisas funcionam para aquele indivíduo, é fundamental para que ele seja bem executado, para que ele seja efetivo mais uma vez, tá, pessoal? E dentro desse processo de tratamento, existem algumas etapas que são complementares, tá? E aí eu destaco as 4 etapas que correspondem a fases que se complementam e que juntas formam um tratamento que abrange todo o espectro, que precisa ser olhado com carinho para quem tem esse transtorno, tá, pessoal? A primeira etapa é a informação e o conhecimento. A gente só trata aquilo que a gente conhece, a gente só trata aquilo que a gente identifica que não está legal. Então, a informação e conhecimento é você entender que existe um problema, que existe tratamento para aquele problema, é você se conhecer, é começar a identificar um pouquinho de como é que as emoções, as situações, a vida afeta a forma como você reage. Como é que você reage diante de uma frustração, diante de uma tristeza? O que te causa dor? O que te causa raiva? Então, essa informação e conhecimento é tanto da pessoa com ela mesma, quanto do todo, das ferramentas que existem dentro da medicina para que aquele transtorno seja tratado e seja curado, tá? Uma segunda etapa aqui é o apoio técnico, e o apoio técnico a gente vai falar dos médicos, dos psiquiatras, psicólogos, mas não é só esse apoio técnico. Muitas vezes a gente precisa de terapeutas ocupacionais, de pessoas que façam tratamentos mais voltados à arte, de coisas de exercício na natureza, o contato com a natureza, o mar, o vento, as plantas, toda a natureza, pessoas que tenham esse viés, também a parte nutricional, o nosso corpo, eu brinquei da água, tá, gente? Mas isso é para qualquer um, para qualquer momento da nossa vida, o quanto a nossa alimentação, o quanto a atividade física, o quanto a água, o quanto o sono é importante para qualquer processo de cura. Então, o apoio técnico vai desses vários profissionais que, num primeiro momento, parecem não ter relação com o tratamento do transtorno borderline, mas que são fundamentais para que esse tratamento enxergue o indivíduo como um todo, mais uma vez, com as particularidades e individualidades de cada um. Também impossível não comentar sobre, muitas vezes, o tratamento medicamentoso, e a gente precisa quebrar essa resistência que muitas vezes existe com o tratamento medicamentoso quando a gente está falando de questões da mente. Quando a gente fala de tratamento medicamentoso, é normal, quando a gente tem um problema no nosso corpo, quando a gente tem alguma dor, algum desconforto, alguma inflamação, alguma febre ou algum processo que a gente precise adequar do nosso corpo, está com um problema renal, está com um problema ortopédico, está com problema das mais variados, problema cardíaco, a gente toma remédio, por que com a mente seria diferente?
O remédio não é a única ferramenta, mas é uma ferramenta importantíssima, muitas vezes para esse equilíbrio químico que também precisa existir. E isso não pode ser vergonha para ninguém, porque isso ajuda a estabilizar, a curar, a harmonizar. Então, vencer esse bloqueio com tratamento médico e entender quem é uma parte fundamental do processo é importantíssimo para o bom funcionamento desse tratamento. E também, gente, a gente fala muito da psicoterapia. Hoje a gente tem visto na sociedade, graças a Deus, cada vez mais pessoas frequentando, cada vez mais pessoas entendendo a importância. E falando do tratamento do transtorno borderline, a psicoterapia é fundamental. Lembra, gente, que a gente veio falando o livro inteiro sobre esse turbilhão de emoções. E o psicoterapeuta é aquele profissional isento que não tem opinião pessoal sobre a vida do paciente, que tem um conhecimento técnico e que muitas vezes vai fazer, como aqui na figurinha, de pegar aquele emaranhado de pensamentos e emoções e conseguir separar, ajudando o próprio paciente a praticar o autoconhecimento e entender como é que a vida e situações afetam a forma dele de ser e de reagir. Então, a psicoterapia ela tem um papel importantíssimo de ser um lugar de fala, um lugar de entendimento, um lugar de autopercepção e de mudança no nosso padrão de sentir, de agir, com a ajuda de alguém que vai estar ali trazendo um viés técnico e isento de opinião pessoal sobre aquele cenário que a gente está apresentando. Então, essas etapas elas são fundamentais, tá, pessoal? Para que o tratamento do transtorno borderline ele seja completo e eficiente. Para que esse tratamento, que ele é possível, consiga atingir a cada um e consiga atuar naquilo que está causando mais dor. As etapas, elas também são graduais. Muitas vezes, quando a gente está falando de tratamento de questões da mente, a gente tem interações medicamentosas. Então, isso é um ponto que a doutora fala muito no livro. Dentro de um cenário borderline, existem algumas características que estão intensas, que estão causando mais dor e mais sofrimento. Muitas vezes elas não vão ser as únicas. Então, também demanda uma estratégia de atuação naquilo que está causando mais dor, mais sofrimento, mais prejuízo para o paciente ou para quem o cerca. Então, tudo isso junto mostra que é possível, que acreditar que pode ser melhor, acreditar que pode ser diferente, é o primeiro passo para a cura. Então, é com essa mensagem que eu encerro o capítulo de hoje, a nossa aula 5 desse curso. Eu encontro vocês no próximo mês falando mais um pouquinho de mais 2 capítulos desse material tão rico. Gosto muito de dizer em cada aula que é um livro que eu recomendo demais. Por mais que eu tente trazer aqui os pontos que eu considero como principais do livro, o material tem muito mais detalhamento, tem exemplo, é de uma riqueza de conteúdo enorme. Então, eu recomendo que leiam, tá, pessoal? E que vocês troquem com a gente, não só comigo, mas todos os trabalhadores do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain estão aqui para tirar dúvida. Comentem no vídeo, entrem em contato por WhatsApp ou nas nossas redes sociais, por onde vocês se sentirem mais confortáveis, trazendo uma dúvida, trazendo uma reflexão, trazendo qualquer tipo de coisa que esteja no coração, na cabeça de vocês, para que essa troca seja genuína, para que essa troca seja produtiva para cada um de nós. Muito obrigada por estarem aqui mais uma vez, um grande beijo a todos e uma excelente semana.